São várias camadas, pessoas, para falar sobre esse assunto, mas vamos à primeira camada. Muitas pessoas acreditam que o ser humano é capaz de mudar justamente porque vem desse conceito cristão, né? Até porque Deus, né, Jesus Cristo, na verdade, o Verbo se fez carne. Então Jesus Cristo veio, sem ele a gente não teria chance de renascer, né, de salvação, da vida eterna. Então tem muita gente que acredita assim na regeneração, a gente tem muitos exemplos bíblicos aí, né? Mas assim, vindo agora para uma parte assim mais realista, são várias camadas que eu quero explicar aqui, são vários assuntos assim que eu nunca vi ninguém explicando, né? Eu queria falar sobre isso. Primeira coisa, que eu acredito sim na mudança do ser humano, e a mudança, ela dói muito. Quando você, por exemplo, está num processo de emagrecimento, né? E às vezes você tem que reduzir calorias, ou de repente não são casos de todas as pessoas, até porque as pessoas são plurais, não são uma coisa só, não são iguais, vale lembrar, né? A gente sempre esquece disso. Quando você é uma pessoa, por exemplo, muito acima do peso, e você gosta de comer muita besteira, você tem prazer em comer besteira, porque nem todas as pessoas gordas comem besteira, tá? Às vezes a pessoa é gorda por questão de genética, ou porque ela come muito, mas não necessariamente lanche todo dia, até porque a gente sabe que isso é uma coisa muito cara. Aqui no Brasil é muito caro, em contrapartida nos Estados Unidos uma alimentação mais saudável é mais cara, né? E uma alimentação mais ruim é mais barata, mais acessível. Então a pessoa vai ter que parar de comer aquelas besteiras, que ele vai doer aquele processo. Dói, né? E muitas das vezes, e eu uso como exemplo, às vezes é no ego que dói. Porque muitas das vezes a gente precisa dar humildade para reconhecer que a gente precisa mudar. E a gente sabe, quando vem alguém que o universo, ou Deus coloca no nosso caminho e ela fala a verdade, a gente sabe que é verdade, porque a gente sabe. Claro que às vezes tem pessoas que tentam nos manipular, às vezes que não respeitam as nossas decisões e escolhas, muitas das vezes tentam fazer com que a gente mude de ideia, né? Então às vezes elas podem sim, às vezes a gente não se conhece profundamente, e às vezes as pessoas falam coisas pra gente ficar mal, né? Mas tem verdades que não, né? E muitas das vezes o nosso ego não permite a gente enxergar isso, que a gente precisa mudar. Mas também mudar dói, como eu disse, né? E ter essa humildade de conhecer que você tá errado, pra muitas pessoas isso fala mais alto, até do que o próprio sentimento. Eu vejo, por exemplo, alguns filmes, né? E é até meio polêmico, alguns filmes de romance, por exemplo, e até uma situação de uma amiga minha que eu vou contar aqui pra vocês, usar ela de exemplo. E a gente vê no filme, aquele cara, vamos dar um exemplo aqui, Diário de uma Paixão, Christian Grey, né? E vários outros exemplos aí de filmes que até as feministas criticam, algumas mulheres criticam, né? Nossa, nós não somos centro de reabilitação. Só que vale lembrar que a gente precisa mudar pela gente mesmo, né? Por nós mesmos, porque muitas das vezes, que nem eu usei o exemplo da minha ex-líder, ser rígido demais te prejudica também, te isola também, te impede de crescer. Você ter medo de demonstrar sentimentos, você ter medo de ter vínculos por conta de que algumas pessoas sim são mais e outras não, e porque a gente não controla as pessoas, você tem medo de ser abandonado, é muito triste. Mas também te impede de viver a vida, impede o teu crescimento, né? O conforto, ele é muito bom, mas ele também nos estagna, nos faz ficar parado, né? E a gente vê nesses filmes, e vale lembrar que esses caras mudaram porque eles quiseram, né? A gente sabe que a pessoa também tem que querer, não é a mulher. Não, o sentimento, o amor daquele cara no filme, do Christian Grey, 50 Tons de Cinza, foi maior do que o controle dele. O sentimento que ele tinha. Mas também, em contrapartida, é muito triste, porque ele só foi mudar quando aquela mulher foi embora, né? Até tem uma cena do filme, acho que no segundo filme, ela fala, não, você não vai mudar. Não adianta, você tá me tentando manipular, você não vai mudar porra nenhuma, né? Ela diz basicamente isso pra ele. Então, eu falei pra uma amiga minha, que ela me contou, essa pessoa assim, assada, uma história que ela tinha com um cara, e eu disse assim, olha, esse homem, ele gosta assim de você, porém ele é um homem orgulhoso, é um homem teimoso, e pra ele mudar, minha linda, ele tem que ser mais humilde, reconhecer que ele tá errado, que essas crenças dele não estão certas, não estão corretas, crenças que eu falo, gente, forma da pessoa pensar, tá? Não fazem bem pra ele, né? Então ele tem que reconhecer que ele é uma pessoa frustrada, ele tem que ver o erro dele, né? E, infelizmente, o sentimento que ele tem por você não é o suficiente, o orgulho dele fala mais alto. E o que aconteceu? Essa minha amiga seguiu em frente, ela não implorou, ela não falou que ele tinha que mudar, muitas das vezes ela não falava dos sentimentos dela, né? Ela ficava ali mais reservada pra ela. E aí um dia, ele nem veio procurar ela, nada. Um dia ela pegou e procurou ele, ela falou assim, vou ver, né, como é que ele tá, vou dar o braço a torcer, de repente conversar, mesmo já não tendo mais aquele sentimento, sabe? E ela foi ver, ela foi conversar com ele, e ela falou assim, nossa, Esther, sabe, eu acho que era uma idealização da minha mente, porque ele era aquilo. Ele não era aquilo que... Eu acho que eu idealizei ele. Eu acho que ele era exatamente aquilo que eu via. Ele não tinha um lado bom, ele poderia até ter evoluído, sim. Mas ele é exatamente isso. Ele não quer, ele não quis. E eu fui conversar com ele, foi tão desinteressante, porque ele continua com os mesmos assuntos, falando de coisas ruins, negativas, desejando mal pro outro, sendo a pessoa que ele sempre foi. E eu falei, cara, são esses assuntos assim que a gente conversava, e que foi por esses assuntos que eu me apaixonei por ele, ou foi pela idealização que eu criei na minha mente sobre ele? E eu disse assim,
sabe o que é, minha linda? Não é que você não amou ele, você realmente amou ele. Mas sabe o que é? É que você viu o potencial dele, só que ele não quis. E hoje, você já não tá mais nesse lugar de espera. Você evoluiu, você cresceu. E eu entendo você porque eu passei por uma situação parecida com uma amiga minha. Que eu tinha amizade de 5 anos. Era uma amiga muito frustrada que eu tinha. Muito orgulhosa, egóica, sabe? E eu lembro que essa minha amiga de 5 anos que eu tinha amizade com ela, gente, 5 anos, né? Ela só vinha me procurar quando precisava. E eu lembro que quando a gente se afastou, me afastei dela por conta disso, quando eu disse não pra ela, né? Pela primeira vez que consegui ser firme e tal, porque eu tinha certa consideração por ela, porque ela me ajudou uma vez, né? Enfim, então não tinha porque ter uma dívida eterna, mas ela só procurava quando precisava, tá, pessoas? E várias vezes também ajudei ela inúmeras e inúmeras vezes. Então ela falava comigo só quando ela queria. E aí, um dia eu fui conversar com ela e eu falei assim, cara, a mesma coisa que essa minha amiga me contou da situação com o cara lá. Meu Deus, que desinteressante. Ela continua a mesma, ela não mudou. Sabe, eu nem respondi mais ela, pessoas. Cortei ela de vez na minha vida. Nem falei nada pra ela, nada, só peguei, cortei ela da minha vida, bloqueei sem dar satisfação e acabou. Sabe? Porque é muito desinteressante. E eu entendo que isso é por quê? Por que isso acontece? Porque aquela pessoa, você batia numa vibração, você tinha ali você estava numa vibração no passado, e essa pessoa representa essa vibração que você tinha no passado. E essa pessoa não evoluiu. Muitas das vezes a pessoa não quer evoluir, ela não quer te acompanhar, ela não te acompanhou. Então o que acontece? Você perde o interesse, porque essa pessoa não representa mais a pessoa que você é hoje. As pessoas mudam o tempo todo. E muitas das vezes, eu vejo que tem pessoas que elas nos confundem, ao invés de ser sinceras e dizer assim, por exemplo, esse cara, ele poderia ter dito pra minha amiga, olha, nós não vamos ficar juntos. Eu não te amo, né? Por exemplo. Ou o meu amor não é o suficiente. Mas não. Ele dava esperança pra ela, fazia ela ficar confusa. Sim, ele fazia ela ficar confusa. Tomou o tempo dela, falou assim, olha, me arrependo do tanto tempo que eu perdi com ele. Sabe? Conversando com ele e tal, me arrependo. Profundamente. E do que dizer, olha, eu não quero ficar com você, porque é muito cruel isso, né? É muito cruel, pessoas, você confundir. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes eu até falei isso pra ela também. É o ego. É pelo ego. É porque a pessoa não quer ser esquecida, ela gosta da ideia que você gosta dela, e todas as vezes que ela retorna pra tua vida, não é porque ela veio mudada. É porque ela quer ver se você ainda gosta dela, ela quer ver se você ainda gira em torno dela. Mas não é porque ela te ama. Porque quem ama, cuida. Quem ama, gente, não dá espaço pra perder você pra sempre. Né? O amor não é só palavras, o amor é atitude, são ações. Né? Que nem esse cara, ele gostava, tinha ciúme, mas não tinha presença, não estava sempre do lado dela quando ela precisava. Cadê ele? Ele nunca estava lá. Então, é que nem essa minha amiga, né? Mas enfim, então quem não nos acompanha merece estar ao seu lado. Essa é a verdade. Muitas das vezes só o amor não é o suficiente, só o sentimento não é o suficiente, né? Mas mudar dói, realmente, mas vai aí do querer. Então eu acredito sim na regeneração do ser humano, desde que essa pessoa queira. É isso. Desde que ela tenha humildade, mas muitas das vezes a pessoa não tem humildade. E muitas das vezes, né, mudar dói, mas é necessário. E tem gente que se recusa. E infelizmente vai ficar na mesma. E eu tava vendo, apareceu também na minha For You, e eu mandei pra essa minha amiga um vídeo do Copini, né? Muita gente não gosta do Copini. Que é um coach, né? Ele faz reflexões e tal. Tem umas reflexões dele que eu acho interessante. Algumas coisas não concordo. Acho ele meio arrogante, porém, devo reconhecer. Ele fez um vídeo, e onde esse vídeo, né, que eu mandei pra essa minha amiga, ele dizia assim, todo homem já teve uma mulher que quis que ele mudasse, que incentivava ele a mudar, mas ele não quis. E que ele perdeu essa mulher. E talvez ele se arrepende, né? Mas já é tarde. Então, eu acho que talvez ele falou até baseado numa experiência dele. Pode ser, pode ser. E foi esse vídeo que eu mandei pra ela, assim. Mas eu digo, gente, em todos os sentidos da vida, né? Se você quer emagrecer, você vai ter que passar por um processo doloroso. Muitas das vezes vai ter que fazer academia. Mas também vai ser bom, né? Você vai ter a recompensa, você vai ter o seu resultado. Se você quer autonomia, se você quer ter liberdade pra ser você mesmo, dói também. Você precisa ter coragem pra ser você mesmo, né? Pra se libertar. Você precisa muitas das vezes ter coragem até de fazer uma terapia. Muita gente fala, critica quem faz terapia, mas às vezes a gente precisa tentar entender por que eu sou desse jeito, por que eu ajo assim. Mas eu também tenho que entender que eu também não posso ser eterna vítima. Eu tenho que seguir em frente, eu tenho que tirar o aprendizado dessa coisa. Ser forte, muita gente associa que ser forte é ser insensível. Não. Ser forte é ser humano, sabe? Mas é ter coragem de ser quem você é, de ser leal aos seus princípios. E é justamente olhar pra si, né? A gente vê tantos vídeos, tantas pessoas falando de mudar o mundo. Tem até uma frase, né, do Tolstói, que ele dizia que muitas pessoas querem mudar o mundo, desejam mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo, né? Porque dói olhar pra dentro. Eu sempre tento ver, será que essa situação que eu fiz... Eu tenho tarô, né? Vocês sabem que eu gosto de tarô. E às vezes enfrento até preconceito, porque eu não gosto de falar das minhas crenças, mas isso fica pra outro vídeo. Vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Porque eu fui inventar de falar sobre as minhas crenças no meu antigo trabalho. Não deveria ter feito isso, mas enfim. E eu sempre vejo, sabe? Se eu tô errada, se tal situação eu fiz errado.
E lá aparece. E eu tenho humildade para reconhecer, não, realmente fiz isso errado, mas o que eu posso fazer, né? Eu fui verdadeira com essa situação, fui. Mas a gente tem que seguir em frente, né? E, enfim. Então eu tenho essa coisa de querer. E eu acho que a gente deveria olhar pra gente mesmo. Mas é como eu disse, a gente sempre tem aquele conceito de que a gente é o bom, não sei o quê, né? Tem aquela música, ele é o bom, é o bom, é o bom. Pois é, né? Nem sempre a gente é o bom. Mas a maioria de nós, a gente sempre vê o problema no outro, a gente nunca vê na gente, né? Geralmente. Então eu gosto de ver isso. Eu não tenho problema nenhum em confrontar os meus erros e ver o que eu fiz de errado na minha vida. Se eu cometi algum erro. E eu assumo. Tá? Mas agora, se eu acho que eu não cometi, que eu não devo, ou se eu cometi e acho que, dependendo da situação, eu não vou dar satisfação. Eu sou assim também. Então, uma coisa que eu não gosto, gente, é gente invasiva, que não respeita o sentimento alheio, por exemplo, né? Tem pessoas assim que às vezes não respeitam os nossos sentimentos, dá nem vontade de conversar com elas, ou de... Porque às vezes tem situação que a gente até erra assim, mas outra a parte erra mais. Então, enfim, né? Mas assim, e tem até uma música, né, que eu gosto muito do Nando Reis, que explica mais ou menos essa questão de relacionamento, assim, com a situação dessa minha amiga, né? Por onde andei, né? O Nando, ele teve problemas durante muitos anos com droga, né? Mas eu acho que o amor pela família dele e pela mulher dele falou mais alto do que o próprio vício dele, fez ele mudar, né? Tem até essa música que ele fez, Por Onde Andei, onde enquanto você me procurava, o que eu te dei foi muito pouco, quase nada. O que eu te dei foi algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você era tudo que me faltava? Ou seja, né? Ou seja, ele já fala nessa música, o que eu te dei, ele teve a humildade de reconhecer que ele errou, e ele reconhece. O que eu te dei foi muito pouco. Ou seja, a mulher se esforçava mais, né, se aspirava a mudança, e ele reconhece os erros dele. Foi muito pouco, quase nada. O que eu deixei, olha só o que ele deixou, algumas roupas penduradas. Já fala que ele não teve consciência dos erros dele, talvez no passado, né? Por onde andei enquanto você me procurava. Ou seja, por onde ele andou enquanto ele não via que a mulher ainda estava ali e queria que ele mudasse, né? Enquanto ele não via o erro dele estava sobrepondo acima da família ou do sentimento que ele tinha, né? Ele estava também, inclusive, sendo egoísta. Será que eu sei que você era tudo que me faltava? Ou seja, ele se questiona. Se eu te amo, se eu tomei essas atitudes, será que eu sei que eu realmente te amo? Será que eu sei que você era tudo que me faltava? Será que eu sei que eu te dou valor? Né? Olha esse questionamento, olha essa maturidade de reconhecer. Então é muito interessante isso. Né? Mas, claro, gente, às vezes as mudanças acontecem na nossa vida não necessariamente por amor. Primeiro tem que acontecer por conta de nós, que a gente tem que se amar primeiro, e depois por conta, talvez, da situação. O amor, ele pode ser um impulso pra gente mudar, mas a gente também tem que querer, né? Às vezes, uma situação, tem pessoas, por exemplo, que é o meu caso, né? Em situações difíceis, elas buscam evoluir. Eu, por exemplo, eu reconheço muitos erros que eu tomei na vida. Um deles foi não ter trabalhado antes. Eu trabalhei já de babá, né? Já cheguei a fazer faxina uma vez com uma amiga minha, mas essa minha amiga, ela não me dava dinheiro, não. Ela fazia favor, né? Tipo, ela era cabeleireira, então fazia o cabelo, uma coisa assim. Enquanto eu ia ajudar ela. E trabalhava pra caramba, e ela pagava muito pouco. Mas, enfim. Eu fiz uma vez um teste, né? A minha própria mente me auto-sabotava, né? Mas por que eu não... Olha só, a minha própria mente dizia que eu não iria mudar. Sendo eu me auto-sabotava ao invés de mudar, né? E eu só fui mudar depois da dor, ou eu só fui mudar depois de uma situação difícil. Né? Ao invés de encarar, olhar para dentro de mim, será que isso não é uma autossabotagem? Da onde veio isso? Aí eu lembrei, veio de um trauma que aconteceu. Uma vez eu fiz um teste com uma mulher que não queria me pagar. Essa mulher pagava muito pouco, essa costureira, tá? Foi uma situação que eu não vou comentar aqui. Faz muitos anos isso. Faz uns 6 anos isso. Então, foi aquilo ali gravado. Eu já tinha tentado arrumar, mas era sempre menor aprendiz. E por conta, na época de eu não ter ensino médio, as empresas até queriam me contratar, mas por conta disso elas questionavam. Por que você não tem ensino médio? Né? Hoje eu tenho ensino médio, tá? Pessoas mais antes eu não tinha, vale lembrar isso. Então, foi uma sessão de coisas, mas depois que eu arrumei, eu consegui, né? Então, como eu falo, muitas das vezes a nossa própria mente, às vezes tem essa questão da gente não querer do ego, do orgulho, mas às vezes da autossabotagem também, da gente achar que não. Às vezes tem pessoas que falam assim, não, eu sou uma pessoa, eu conheço pessoas muito boas. Ou até pessoas complicadas, né? Mas não são necessariamente ruins, tá? Mas elas falam, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa que eu não presto, e eu não vou mudar porque eu não presto, eu não tenho solução, né? E de pessoas se afundarem em vício justamente por ter essa crença, né? Mas vamos olhar para dentro de si. Não vamos agarrar esse papel de vítima, né? Mas tem gente que não quer. E é essa a reflexão que eu deixo para vocês.